Amado Batista estava caminhando pelas ruas de Juazeiro do Norte, quando escutou um choro baixinho, vindo de um quintal próximo. O que aconteceu depois ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Era 5:30 da manhã de uma terça-feira quente em Juazeiro do Norte, quando Dona Isabel Ferreira acordou com aquele aperto no peito que já conhecia bem. Aos 79 anos, ex-professora aposentada e viúva há 2 anos, ela sentia o peso da solidão como uma pedra no coração. A casa de 3 cômodos no bairro São José parecia gigante demais para uma pessoa só, principalmente nas primeiras horas do dia, quando o silêncio ecoava pelos corredores de chão de cimento queimado. Dona Isabel se levantou devagar da cama de casal que dividia sozinha desde que José morreu, colocou as pantufas de borracha azul e caminhou até a cozinha. Pela janela pequena com grade de ferro, observou o quintal que um dia foi sua alegria. O pé de cajá que José plantou há 15 anos estava com as folhas amareladas, muitas já caídas no chão de terra batida. Aquela árvore tinha sido plantada num dia especial. Quando descobriram que ela não poderia ter filhos, José disse que cuidariam daquela planta como se fosse uma criança. O ritual matinal começou como sempre. Dona Isabel encheu a chaleira de alumínio amassada com água da torneira, colocou no fogão de 2 bocas e acendeu o fósforo. Enquanto esperava na água ferver, pegou a rapadura cortada em pedacinhos pequenos que guardava numa lata de biscoito vazia. O café preto adoçado com rapadura era uma herança da infância no interior do Ceará, quando açúcar refinado era luxo que poucos podiam ter. O barulho dos primeiros ônibus da linha que passava na rua de paralelepípedos irregular começou a ecoar lá fora. Eram 6 horas da manhã e a cidade acordava devagar, como sempre acontecia nas cidades pequenas do Nordeste. Dona Isabel tomou seu café em silêncio, sentada na cadeira de madeira com assento de palha que José fez com as próprias mãos. A cada gole, sentia o gosto amargo misturado com o doce da rapadura, sabor que a levava de volta aos tempos em que não estava sozinha. Depois do café, vestiu o vestido de algodão florido azul e branco, calçou as sandálias de couro marrom e saiu para o quintal. O regador de metal estava encostado na parede da casa, meio enferrujado, mas ainda funcionando bem. Dona Isabel encheu com água do poço que José cavou nos primeiros anos de casamento. A bomba manual rangeu algumas vezes, antes de jorrar a água limpa e gelada. Às 7 horas em ponto, começou a regar as plantas como fazia todos os dias desde que ficou viúva. Era sua forma de manter a rotina, de sentir que ainda tinha propósito. As flores do canteiro ao lado da casa receberam água primeiro, violetas roxas, gerânios vermelhos e algumas mudas de alecrim que plantara na semana passada. Mas quando chegou perto do cajazeiro, tropeçou numa raiz que estava para fora da terra. A queda foi rápida. Dona Isabel não conseguiu se segurar e caiu de lado, arranhando levemente o joelho direito na terra áspera. O regador voou longe, fazendo um barulho de metal que ecoou pelo quintal vazio. A dor física era pequena, apenas um arranhão superficial. Mas algo dentro do peito dela se abriu. Todas as lágrimas que vinha segurando há meses começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Ela se sentou no banco de madeira embaixo do cajazeiro doente e chorou sem conseguir parar. Não era só pela queda, nem pelo joelho arranhado. Era por tudo. Pela solidão que doía mais que qualquer ferimento. Pela árvore que estava morrendo como o último pedaço de José ainda vivo. Pela sensação de que tinha falhado na promessa de cuidar da planta que representava o filho que nunca tiveram. Dona Isabel olhou para as folhas amareladas caindo uma a uma no chão seco. Se a árvore morresse, seria como perder José pela segunda vez. Ela não sabia mais o que fazer para salvar a planta. Não entendia por que as folhas estavam ficando amarelas e caindo. José sempre soube cuidar de plantas. Ele tinha mãos mágicas para fazer qualquer coisa crescer. Ela apenas seguia o que ele ensinava, mas agora estava perdida. O choro baixinho se misturava com os ruídos da manhã, passarinhos cantando nas mangueiras da rua, vozes distantes de vizinhos se preparando para o trabalho, o barulho de panelas e talheres vindos das casas próximas. Dona Isabel secou os olhos com as costas da mão e suspirou fundo.
Precisava levantar, buscar o regador e continuar com as plantas, mas sentia as pernas fracas e o coração pesado demais para se mexer. Foi nesse momento que escutou passos lentos na rua de paralelepípedos. Alguém estava caminhando devagar ali perto e pelo som parecia uma pessoa mais velha. Não tinha a pressa dos jovens que corriam para pegar o ônibus da cidade. Dona Isabel tentou esconder as lágrimas com a manga do vestido, envergonhada de que alguém a visse chorando assim, tão vulnerável num momento que deveria ser privado. Algo estava prestes a mudar. Amado Batista havia chegado em Juazeiro do Norte na noite anterior para um show no Centro Cultural, mas o ônibus da turnê quebrou na rodovia estadual e ele teve que ficar mais tempo na cidade. Aos 68 anos, o cantor conhecido em todo o Brasil pelas músicas que falavam direto ao coração do povo sertanejo, decidiu aproveitar a manhã livre para caminhar pelas ruas do bairro São José. Ele sempre se hospedava na casa do seu Raimundo quando vinha à cidade. Um amigo de infância que conhecia desde os tempos em que ambos eram meninos pobres, sonhando com um futuro melhor. A casa ficava a 3 quadras da rua principal, numa área residencial simples onde as pessoas se conheciam pelo nome e ainda cumprimentavam estranhos com educação. Amado gostava desse tipo de lugar porque o lembrava de suas raízes humildes. Vestindo uma camisa xadrez azul e branca, calça jeans desbotada e tênis preto simples, Amado carregava apenas seu violão nas costas numa capa de lona preta. Ele preferia andar sem seguranças ou produção quando estava em cidades pequenas como essa. Ali podia ser apenas um senhor de idade caminhando pelas ruas, observando a vida simples, que sempre o inspirou a compor músicas que tocavam a alma das pessoas trabalhadoras. O bairro São José acordava devagar naquela terça-feira. Algumas mulheres já estavam nas portas varrendo a calçada ou regando as plantas dos quintais. O cheiro de café passado misturado com pão caseiro saía das janelas abertas. Cachorros vira-latas dormiam na sombra das árvores plantadas na calçada irregular. Era o Brasil real, longe dos palcos e holofotes, onde suas músicas realmente faziam sentido na vida das pessoas. Às 7h15 da manhã, Amado parou para cumprimentar Dona Maria, uma senhora que vendia tapioca numa carrocinha de madeira pintada de verde. Ele comprou uma tapioca com queijo coalho e perguntou sobre a vida dela, como estava a família, se o movimento estava bom. Dona Maria não o reconheceu de imediato, mas achou aquele homem educado e simpático, diferente dos turistas que às vezes apareciam na cidade. Enquanto comia a tapioca ainda quente, Amado continuou caminhando pela rua de paralelepípedos, que subia uma ladeira suave. As casas eram simples, a maioria térrea, pintadas em cores alegres que desbotaram com o sol forte do Nordeste. Portões de ferro com flores nas cores rosa e laranja, quintais pequenos, mas bem cuidados, roupas no varal balançando com a brisa matinal. Tudo aquilo alimentava sua alma de compositor. Foi quando passava em frente a uma casa de cor verde clara que escutou um choro baixinho vindo do quintal. Era um choro contido, de alguém que tentava não fazer barulho, mas não conseguia segurar a tristeza. Amado parou e prestou atenção. Reconhecia aquele tipo de choro. Já tinha escutado muitas vezes na vida. Era o choro de quem estava sofrendo sozinho, sem ninguém para compartilhar a dor. Sem pensar 2 vezes, Amado se aproximou da cerca baixa de arame farpado que separava o quintal da rua. Viu uma senhora idosa sentada embaixo de uma árvore, com folhas amareladas, chorando baixinho com o rosto nas mãos. O quintal era pequeno, mas organizado, com canteiros de flores e algumas árvores frutíferas. Um regador de metal estava caído no chão, a água espalhada formando uma pequena poça na terra seca. "A senhora está bem? Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou Amado com a voz suave que usava quando queria tranquilizar alguém. Dona Isabel levantou a cabeça assustada. Não estava esperando que alguém a visse naquele momento de fraqueza. Tentou secar as lágrimas rapidamente com as costas da mão, envergonhada por um desconhecido ter presenciado seu choro. Por alguns segundos ficou sem saber o que responder, dividida entre mandar o homem embora e aceitar que talvez precisasse mesmo de ajuda. Eu estou bem, obrigada", mentiu ela, mas a voz embargada entregava que não estava bem coisa nenhuma. Amado percebeu que ela estava tentando esconder o sofrimento por orgulho ou vergonha. Conhecia bem esse comportamento.
Sua própria mãe fazia isso quando ele era criança, sempre tentando parecer forte, mesmo quando estava quebrada por dentro. Ele abriu o portãozinho de madeira descascada, que rangia nas dobradiças enferrujadas, e entrou no quintal com cuidado, como quem pede licença para entrar na dor de alguém. "Permita que eu ajude", disse Amado, se aproximando devagar. "Meu nome é Amado. Vi que a senhora caiu e queria ter certeza de que não se machucou." Foi quando Dona Isabel olhou melhor para aquele homem que tinha entrado em seu quintal. A voz era grave, conhecida de algum lugar. O jeito de falar, pausado e carinhoso, despertou uma memória distante. Ela franziu os olhos, tentando lembrar onde já tinha ouvido aquela voz antes. Quando finalmente conectou a voz com o rosto, sua boca se abriu num espanto silencioso. O senhor é... Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. "Sou Amado Batista", confirmou ele com um sorriso simples. "Mas agora sou apenas um vizinho que quer ajudar uma senhora que está passando por dificuldades." Dona Isabel ficou paralisada de emoção. Durante anos escutava as músicas daquele homem no radinho de pilha que ficava na cozinha. Nas noites de insônia depois que José morreu, colocava as fitas cassete do Amado Batista no gravador antigo, e suas músicas eram o único consolo que conseguia encontrar. E agora ele estava ali no seu quintal humilde, oferecendo ajuda como se fosse uma pessoa comum. Ela não imaginava o que vinha pela frente. Dona Isabel tentou se levantar rapidamente do banco de madeira, quase tropeçando novamente na pressa de parecer apresentável para receber o famoso cantor que admirava há décadas. Suas mãos tremiam enquanto alisava o vestido amassado e tentava arrumar os cabelos brancos despenteados pelo vento da manhã. A presença de Amado Batista em seu quintal parecia um sonho impossível, algo que sua mente criativa inventou para amenizar a dor da solidão. "Não precisa se incomodar", disse Amado, percebendo o nervosismo dela. "Fique à vontade. Eu é que entrei no seu quintal sem avisar." Mas Dona Isabel não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aquele homem cujas músicas a consolavam nas madrugadas difíceis estava ali, de carne e osso, preocupado com seu bem-estar. Ela se lembrou das vezes em que chorava escutando Princesa, ou O Fruto do Nosso Amor, sentindo que Amado cantava diretamente para sua dor, como se entendesse exatamente o que passava em seu coração solitário. Eu não acredito que é o senhor mesmo", conseguiu dizer finalmente. "Eu escuto suas músicas todos os dias. Elas me fazem companhia desde que meu José morreu." A voz dela saiu embargada pela emoção. Amado sentiu o peito apertar ao ouvir a confissão sincera. Estava acostumado com fãs que gritavam e pediam autógrafos, mas raramente encontrava alguém que contava de forma tão honesta como suas músicas realmente impactavam a vida dela. A vulnerabilidade de Dona Isabel o tocou de uma maneira diferente, mais profunda. "Sinto muito pela sua perda", disse Amado com sinceridade. "Sei como é difícil ficar sozinho depois de perder quem a gente ama." Enquanto falava, ele observava o quintal com atenção. Estava claro que Dona Isabel cuidava daquele espaço com muito carinho, mesmo enfrentando dificuldades. Os canteiros tinham flores coloridas bem cuidadas. Havia uma pequena horta com temperos verdes e saudáveis, tudo organizado com o capricho de quem encontra propósito no cuidado com as plantas. Mas a árvore embaixo da qual ela estava sentada chamava a atenção pelo estado doente. "Essa árvore significa muito para a senhora, não é?" perguntou Amado, se aproximando do cajazeiro. Os olhos de Dona Isabel se encheram de lágrimas novamente. Era como se ele tivesse adivinhado exatamente qual era o centro de sua angústia naquela manhã. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar imediatamente. A emoção de ter seu ídolo musical ali, misturada com a dor de ver a árvore de José morrendo, criava um turbilhão de sentimentos que ela não sabia como processar. "José plantou ela há 15 anos", conseguiu explicar. "Foi no dia que descobrimos que eu não podia ter filhos. Ele disse que a gente ia cuidar dessa árvore como se fosse nossa criança. E agora ela está morrendo, e eu não sei o que fazer." Amado sentiu um nó na garganta. A história por trás daquela árvore doente carregava tanto amor e tanta dor que ele precisou respirar fundo para não se emocionar também. Entendeu que para Dona Isabel, perder aquele cajazeiro seria como perder José pela segunda vez. Era muito mais que uma planta. Era o símbolo vivo do amor que construíram juntos.
a única coisa concreta que ainda a conectava com as memórias felizes do casamento. "Posso dar uma olhada na árvore?" perguntou ele. "Quando era criança, ajudava meu pai na roça. Talvez eu consiga identificar qual é o problema." Dona Isabel assentiu ansiosa. Qualquer esperança de salvar o cajazeiro era bem-vinda, ainda mais vinda de alguém que ela respeitava tanto. Amado se aproximou da árvore e começou a examiná-la com cuidado. Tocou a casca do tronco. Observou as folhas amareladas que ainda não tinham caído. Examinou a terra ao redor das raízes visíveis. Às 8 horas da manhã, Dona Conceição apareceu no portão como fazia todos os dias há 5 anos. Vizinha e melhor amiga de Dona Isabel, ela trazia pão caseiro ainda quente numa sacola de pano e chegou cantarolando uma música no rádio. Mas quando viu um homem desconhecido agachado mexendo na terra do quintal de sua amiga, parou imediatamente de cantar. "Isabel, quem é esse homem aí no seu quintal?" perguntou Dona Conceição com a voz desconfiada. Aos 72 anos, Dona Conceição tinha a personalidade forte de quem criou 6 filhos sozinha, depois que o marido abandonou a família. Era protetiva com Dona Isabel desde que esta ficou viúva, preocupada que alguém pudesse se aproveitar da boa-fé da amiga. Não gostava quando via estranhos rondando a casa, sempre suspeitava de intenções duvidosas. "Conceição, você não vai acreditar", disse Dona Isabel com a voz ainda trêmula de emoção. "É o Amado Batista, o cantor mesmo. Ele parou aqui porque me viu chorando e quis me ajudar." Dona Conceição estreitou os olhos, nada convencida. Para ela, homem que chegava de surpresa oferecendo ajuda sempre tinha segundas intenções. Já tinha visto muitos casos de gente se aproveitando de idosos vulneráveis, inventando histórias para ganhar confiança. E quanto mais famosa a pessoa dizia ser, mais suspeita ficava a situação. "Ah, é. E eu sou a irmã Dulce", respondeu Dona Conceição com ironia. "Moço, o senhor pode me explicar o que está fazendo no quintal da minha amiga?" Amado se levantou e sorriu de forma educada. Estava acostumado com esse tipo de ceticismo, principalmente em cidades pequenas, onde as pessoas protegiam umas às outras. Na verdade, achava bonito ver que Dona Isabel tinha uma amiga tão cuidadosa e leal. Isso mostrava que ela não estava completamente sozinha no mundo. "A senhora tem razão em desconfiar", disse Amado. "Eu estava caminhando pela rua quando ouvi Dona Isabel chorando. Vim oferecer ajuda e descobri que ela está preocupada com essa árvore que está doente." "E o senhor é jardineiro agora?" perguntou Dona Conceição, ainda desconfiada. Foi quando Amado percebeu que precisava provar sua identidade de uma forma que Dona Conceição acreditasse. Ele tirou o violão das costas, afinou rapidamente as cordas e começou a tocar os primeiros acordes de Princesa, uma de suas músicas mais conhecidas. Quando começou a cantar com aquela voz grave e única que milhões de brasileiros conheciam, Dona Conceição ficou boquiaberta. A descoberta chegaria em breve. Quando os primeiros acordes de Princesa ecoaram pelo quintal silencioso, Dona Conceição sentiu as pernas bambearem. Aquela voz grave e carregada de emoção que saía do violão simples era inconfundível. Ela escutava no rádio há mais de 30 anos, desde os tempos em que ainda era casada, e sonhava com um amor romântico como o que Amado cantava em suas músicas. A desconfiança no rosto dela se transformou em espanto puro. "Meu Deus do céu!" sussurrou Dona Conceição, deixando cair a sacola com pães no chão. "É ele mesmo. É o Amado Batista de verdade." Amado terminou de cantar o primeiro verso da música e sorriu gentilmente para as 2 senhoras que estavam visivelmente emocionadas. Dona Isabel tinha lágrimas nos olhos, não só por reconhecer uma das músicas que mais a consolavam, mas por estar presenciando aquele momento íntimo e especial em seu próprio quintal. Era como se Amado estivesse cantando apenas para ela, como ela sempre imaginava nas noites solitárias. "Agora a senhora acredita que sou eu mesmo?" perguntou Amado, guardando o violão. Dona Conceição assentiu com a cabeça várias vezes, ainda em choque. Ela se abaixou para pegar os pães que tinha derrubado, sacudindo a terra que grudou na sacola de pano. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não todos os dias, uma pessoa comum como ela encontrava uma celebridade nacional no quintal da melhor amiga. Sentia-se envergonhada por ter duvidado, mas ao mesmo tempo orgulhosa por ter protegido Isabel,
como uma boa amiga deveria fazer. Desculpe a desconfiança, seu amado, disse ela com a voz ainda trêmula. Mas a gente nunca sabe, né? Tem muito aproveitador por aí, principalmente com pessoa idosa. Eu só estava protegendo minha amiga. A senhora fez certo, respondeu Amado sinceramente. É bonito ver que Dona Isabel tem uma amiga tão dedicada. Isso mostra que ela não está sozinha no mundo. Enquanto Dona Conceição se recompunha do susto, Dona Isabel observava Amado com admiração crescente. Não era só o fato de ele ser um cantor famoso, era a forma carinhosa como tratava pessoas simples como elas, sem arrogância ou pressa para ir embora. Parecia genuinamente interessado em ajudar com o problema da árvore, como se fosse realmente um vizinho preocupado. Seu Amado, o que o senhor acha da nossa árvore? Perguntou Dona Isabel ansiosa. Tem salvação? Amado se aproximou novamente do cajazeiro e tocou a casca com cuidado. Observou a textura, a cor, a forma como as folhas amareladas estavam distribuídas pelos galhos. Baseado na experiência que tinha com plantas desde criança, quando ajudava o pai na pequena roça da família no interior, conseguiu identificar alguns sinais do problema. A árvore não está morrendo, disse ele para alívio de Dona Isabel, mas está precisando de cuidados especiais. A terra aqui está muito compactada e as raízes não conseguem respirar direito. Além disso, falta adubo orgânico para dar força à planta. Dona Conceição se aproximou interessada. Ela também entendia um pouco de plantas porque mantinha uma pequena horta nos fundos de sua casa. Sabia que Amado estava falando a verdade. A terra ao redor do cajazeiro estava realmente dura demais, formando uma crosta que impedia a água e os nutrientes de chegarem às raízes adequadamente. Eu conheço alguém que pode ajudar, disse Amado pensativo. Seu Antônio, um agricultor que mora aqui perto. Ele sabe tudo sobre recuperação de plantas doentes. Já vi ele salvar árvores que pareciam perdidas. Dona Isabel sentiu uma pontada de esperança no peito. Se existia uma chance de salvar a árvore de José, ela estava disposta a tentar qualquer coisa. Aquele cajazeiro representava mais do que uma simples planta. Era a conexão física com as memórias do marido. A promessa que fizeram juntos de cuidar de algo como se fosse o filho que nunca conseguiram ter. O senhor acha que ele viria aqui? Perguntou ela com expectativa. Vou até a casa dele agora mesmo, respondeu Amado. Seu Antônio é boa pessoa. Tenho certeza que vai querer ajudar. Dona Conceição, que já tinha se recuperado totalmente do susto inicial, ofereceu café para Amado. Ela queria retribuir a gentileza dele de alguma forma e também prolongar aquele momento especial. Não era todo dia que uma pessoa simples como ela podia conversar pessoalmente com um artista que admirava há décadas. Aceito o café, sim, disse Amado sorrindo. Mas deixa eu ir buscar o seu Antônio primeiro. Quanto mais cedo cuidarmos da árvore, melhor. Enquanto Amado saía do quintal para procurar o agricultor, Dona Isabel se sentou no banco de madeira novamente, mas dessa vez sem tristeza. Sentia-se amparada, acolhida, como se não estivesse mais enfrentando os problemas sozinha. A presença daquele homem bondoso tinha transformado uma manhã de desespero em uma manhã de esperança. Dona Conceição se sentou ao lado da amiga e pegou sua mão com carinho. As duas senhoras ficaram alguns minutos em silêncio, processando o que estava acontecendo. Era surreal demais para parecer real. Amado Batista não só tinha aparecido no quintal, como estava mobilizando pessoas para ajudar com a árvore doente. Isabel, você está vendo isso? Perguntou Dona Conceição baixinho. Parece coisa de filme. Eu sei, respondeu Dona Isabel ainda emocionada. Quando acordei essa manhã estava pensando que ia ser mais um dia igual aos outros. Nunca imaginei que... Ela não conseguiu terminar a frase. As lágrimas voltaram aos seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão e alívio. Sentia como se José estivesse de alguma forma cuidando dela, enviando aquele anjo da guarda disfarçado de cantor sertanejo para ajudá-la no momento em que mais precisava. Às 9 horas da manhã, Amado voltou acompanhado de um homem magro de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e pele queimada de sol. Seu Antônio carregava uma sacola com ferramentas de jardinagem e tinha uma expressão séria no rosto. Ele cumprimentou as senhoras educadamente, mas com certa reserva. Bom dia, donas, disse seu Antônio tirando um chapéu de palha desgastado.
Amado me contou sobre a árvore de vocês. Dona Isabel se levantou ansiosa para mostrar o cajazeiro para o especialista. Sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. E se nem mesmo um agricultor experiente conseguisse salvar a planta? E se a situação fosse mais grave do que Amado havia percebido? Todas as suas esperanças estavam depositadas naquele homem que nem conhecia. O momento decisivo se aproximava. Seu Antônio se aproximou do cajazeiro com os movimentos calculados de quem passou a vida inteira trabalhando com a terra. Ele agachou ao lado da árvore, pegou um punhado de terra seca entre os dedos calejados e a cheirou. Fez isso várias vezes em pontos diferentes ao redor do tronco, como um médico examinando um paciente doente. Dona Isabel observava cada gesto dele com ansiedade, tentando decifrar se as expressões no rosto do agricultor indicavam esperança ou desânimo. A terra está morta, disse seu Antônio finalmente. Sem vida, sem nutrientes. Não é à toa que a árvore está sofrendo. O coração de Dona Isabel apertou. A palavra morta ecoou em sua mente como uma sentença final. Seria possível que mesmo um especialista não conseguisse salvar a única coisa que ainda a conectava com José? Ela olhou para Amado, buscando algum sinal de tranquilização, mas ele também parecia preocupado com o diagnóstico. Seu Antônio continuou examinando a árvore, tocando a casca, observando os galhos, verificando se havia pragas ou fungos. Era um homem de poucas palavras, acostumado a deixar o trabalho falar por si. Tinha cultivado a terra desde os 8 anos de idade, quando começou a ajudar o pai na pequena propriedade da família. Conhecia plantas como um músico conhece notas musicais. Mas tem salvação, completou ele depois de alguns minutos tensos. Vai dar trabalho, mas dá para recuperar. Dona Isabel suspirou aliviada, sentindo as pernas bambearem de emoção. Dona Conceição segurou o braço da amiga para ampará-la. Amado sorriu satisfeito. Sua intuição estava certa. A árvore podia ser salva com os cuidados adequados. Só precisavam de alguém que soubesse exatamente o que fazer. E seu Antônio era essa pessoa. O que precisa ser feito? Perguntou Amado, interessado em ajudar com qualquer coisa necessária. Primeiro vou afofar essa terra toda ao redor da raiz, explicou seu Antônio, tirando uma enxada pequena da sacola. Depois preciso fazer adubo orgânico com esterco de boi, casca de ovo, borra de café, essas coisas. E tem que regar diferente também. Não pode ser todo dia, não. Dona Isabel prestava atenção em cada palavra, como se fosse uma receita mágica para trazer José de volta. Na verdade, era exatamente isso que representava para ela, uma forma de manter viva a promessa que fizeram juntos. Se a árvore sobrevivesse e voltasse a dar frutos, seria como se o amor deles continuasse florescendo, mesmo depois da morte. Seu Antônio começou a trabalhar com movimentos precisos. Primeiro marcou um círculo grande ao redor da árvore. Depois, começou a cavar cuidadosamente para não danificar as raízes. A terra compactada resistia à enxada, fazendo barulho seco a cada golpe. O sol já estava mais forte e ele parou algumas vezes para secar o suor da testa com as costas da mão. Posso ajudar? Ofereceu Amado. Pode pegar água no poço ali e ir molhando conforme eu vou cavando, respondeu seu Antônio. Mas devagar, só para amolecer a terra, não para encharcar. Amado pegou um balde pequeno que estava encostado na parede da casa e foi até o poço. A bomba manual rangeu algumas vezes antes de começar a jorrar água limpa e gelada. Ele voltou e começou a molhar a terra conforme seu Antônio cavava, criando uma parceria eficiente entre dois homens que mal se conheciam, mas estavam unidos pelo mesmo propósito. Dona Conceição voltou para casa buscar ingredientes para o adubo orgânico. Ela tinha borra de café guardada, algumas cascas de ovos secas e conhecia um vizinho que criava gado e podia fornecer esterco curtido. A movimentação no quintal de Dona Isabel estava chamando a atenção da vizinhança. Algumas pessoas pararam na rua para observar o que estava acontecendo. Às 10 horas da manhã, seu Zezinho apareceu no portão com sua sanfona debaixo do braço. Ele era conhecido no bairro por tocar nas festas e celebrações, sempre animado e curioso sobre qualquer evento diferente que acontecesse na redondeza. Quando viu Amado Batista cavando terra no quintal de Dona Isabel, não conseguiu acreditar nos próprios olhos. Gente,
É verdade mesmo que o Amado Batista está aí? Perguntou seu Zezinho, espremendo a cabeça entre as grades do portão. É sim, confirmou Dona Isabel com orgulho. Ele parou aqui para me ajudar com a árvore do José. Em poucos minutos, outros vizinhos começaram a se juntar no portão. Dona Lourdes da Casa Amarela, seu João do Mercadinho, a jovem Joana que trabalhava na farmácia e estava indo para o trabalho. Todos queriam ver de perto o famoso cantor que tinha aparecido no bairro São José como uma pessoa comum, sujando as mãos para ajudar uma senhora em dificuldades. Amado cumprimentava todo mundo educadamente, mas continuava concentrado no trabalho. Não queria transformar aquele momento em espetáculo. Seu foco estava em ajudar Dona Isabel com a árvore. A simplicidade da situação, longe dos palcos e holofotes, o fazia lembrar por que começou a cantar, para tocar o coração das pessoas simples e trabalhadoras como aquelas. Seu Antônio parou de cavar e observou a terra que já tinha revirado. Estava satisfeito com o progresso. A terra compactada estava solta, pronta para receber os nutrientes que a árvore precisava. Agora, faltava preparar o adubo orgânico e aplicar nas doses certas. Era um trabalho que exigia paciência e conhecimento, mas ele sabia exatamente o que fazer. Dona Isabel, chamou seu Antônio limpando as mãos na calça de trabalho. A senhora tem fé que essa árvore vai se recuperar? Tenho sim, respondeu ela sem hesitar. Agora que vocês estão me ajudando, tenho fé que tudo vai dar certo. Era nesse momento que algo inesperado estava para acontecer. Seu Antônio se abaixou novamente para examinar as raízes que ficaram expostas com a escavação e fez uma descoberta que mudaria completamente o rumo daquela manhã. Entre as raízes principais, protegido por um saco plástico amarelado pelo tempo, havia algo que José tinha enterrado anos atrás. Uma surpresa estava por vir. Seu Antônio parou de cavar abruptamente quando a enxada bateu em algo que não era terra nem raiz. Era algo sólido, embrulhado em plástico, enterrado bem no meio das raízes principais do cajazeiro. Ele limpou a terra com cuidado, revelando um pacote pequeno protegido por várias camadas de plástico transparente. A descoberta deixou todos em silêncio, especialmente Dona Isabel, que se aproximou com o coração disparado. "O que é isso?" perguntou ela com a voz trêmula. Seu Antônio tirou o pacote da terra com delicadeza e o entregou para Dona Isabel. Era leve, do tamanho da palma da mão, embrulhado cuidadosamente para resistir ao tempo e à umidade. Através do plástico, era possível ver que havia papel escrito dentro, mas não dava para ler o conteúdo. José tinha escondido aquilo ali há anos, sabendo que um dia alguém descobriria. Dona Isabel olhou para o pacote com as mãos tremendo. Reconhecia a letra de José através do plástico. Era a caligrafia caprichada que ele usava para escrever cartas românticas nos primeiros anos de casamento. Mas por que ele teria enterrado algo embaixo da árvore sem contar para ela? E quando tinha feito isso? Milhares de perguntas passavam pela sua cabeça enquanto todos observavam em silêncio. Amado se aproximou e colocou a mão no ombro dela com carinho. Percebia que aquele momento era muito íntimo e delicado. Qualquer coisa que José tivesse deixado enterrado certamente seria uma mensagem importante, talvez até uma surpresa que ele planejava revelar no futuro. A emoção no rosto de Dona Isabel era visível, uma mistura de curiosidade, ansiedade e saudade. "Abre, Dona Isabel", encorajou Dona Conceição. "Se o José deixou isso aí, é porque queria que a senhora encontrasse." Com os dedos trêmulos, Dona Isabel começou a abrir cuidadosamente as camadas de plástico. Primeiro uma sacola de mercado, depois papel filme, depois um saco plástico menor. José tinha protegido muito bem aquele conteúdo, garantindo que resistisse aos anos debaixo da terra úmida. Finalmente chegou ao papel escrito. Eram 2 folhas dobradas, escritas a caneta azul, com a letra conhecida do marido. Ela desdobrou a primeira folha e começou a ler em voz baixa, mas logo sua voz falhou pela emoção. Amado percebeu que ela não conseguiria continuar sozinha e se ofereceu para ler para todos escutarem. Dona Isabel assentiu e entregou a carta com lágrimas nos olhos, sabendo que finalmente descobriria qual era o segredo que José guardava. "Minha querida Isabel", leu Amado com a voz pausada e carinhosa. "Se você está lendo isso, é porque nossa árvore está precisando de cuidados especiais.
Eu planejei tudo pensando no futuro, sabendo que um dia você precisaria de uma razão para sorrir novamente. Plantei esse cajazeiro no dia mais triste das nossas vidas, quando descobrimos que não poderíamos ter filhos. Dona Isabel soltou um soluço. Todos no quintal estavam em silêncio absoluto, emocionados com as palavras que José havia deixado para a esposa. Até os vizinhos que observavam do portão pararam de sussurrar, respeitando a intimidade daquele momento único. Amado continuou lendo com cuidado, sentindo o peso de cada palavra. Mas eu quero que você saiba que nossa vida foi completa mesmo sem filhos. Você foi minha companheira, meu amor, minha família. E essa árvore que plantamos juntos é a prova de que nosso amor continua crescendo, dando frutos, criando vida. Se um dia ela parecer que está morrendo, não se desespere. É só um sinal de que chegou a hora de você encontrar nova força. Dona Conceição chorava baixinho, emocionada com o amor que José demonstrava mesmo depois de morto. Seu Antônio tirou o chapéu da cabeça em sinal de respeito. Os vizinhos no portão estavam visivelmente tocados pela beleza da mensagem. Amado respirou fundo antes de continuar lendo, sabendo que ainda havia mais conteúdo na carta. Isabel, meu amor, sei que você vai se sentir sozinha quando eu partir, mas quero que lembre que nossa árvore sempre estará aqui para fazer companhia. E se um dia ela precisar de ajuda para sobreviver, confie que Deus vai mandar pessoas boas para cuidar de você e dela. Não tenha medo de aceitar ajuda de estranhos bondosos. Nesse momento, Dona Isabel olhou para Amado com uma compreensão nova. José tinha previsto exatamente o que estava acontecendo. Uma pessoa boa tinha aparecido na hora certa para ajudá-la com a árvore. Era como se ele tivesse orquestrado tudo do além, garantindo que ela não enfrentaria aquela dificuldade sozinha. Tem mais uma folha, disse Amado mostrando o segundo papel. Na segunda folha, havia instruções práticas que José tinha pesquisado sobre cuidados com cajazeiros. Ele listava sintomas de doenças, receitas de adubos caseiros, técnicas de poda e rega. Era um manual completo que ele havia preparado para que Isabel pudesse cuidar da árvore adequadamente, mesmo sem ter o conhecimento técnico que ele possuía. Seu José era um homem sábio, comentou seu Antônio com admiração. Ele estudou mesmo sobre como cuidar da planta. Essas informações aqui estão certinhas. Dona Isabel segurava a carta contra o peito, sentindo como se José estivesse ali com ela naquele momento. A descoberta das instruções enterradas mudava tudo. Não era só uma árvore morrendo por descuido. Era parte de um plano maior que o marido havia criado pensando no futuro dela. Ele sabia que um dia ela precisaria de orientação e deixou tudo preparado. A atmosfera no quintal tinha se transformado completamente. O que começou como um momento de desespero agora era uma celebração do amor que persiste além da morte. Dona Isabel não se sentia mais sozinha. Sentia-se amparada pelo marido que continuava cuidando dela, mesmo não estando fisicamente presente. Agora eu entendo por que a árvore adoeceu exatamente nessa época, disse ela emocionada. José sabia que eu ia precisar de um motivo para conhecer pessoas novas, para aceitar ajuda, para voltar a ter esperança. Amado guardou as folhas cuidadosamente e as devolveu para Dona Isabel. Todos estavam emocionados com a descoberta, mas também renovados pela beleza da história. Era impossível não acreditar que existe algo maior organizando os encontros importantes da vida. Tudo mudaria nos próximos minutos. O quintal de Dona Isabel havia se transformado numa pequena celebração espontânea. Depois da descoberta emocionante da carta de José, os vizinhos que estavam observando do portão começaram a entrar para participar mais de perto daquele momento especial. Seu Zezinho trouxe sua sanfona e começou a tocar melodias suaves, enquanto seu Antônio continuava preparando a terra para receber o adubo orgânico. Dona Lourdes chegou trazendo uma garrafa térmica com café quente e copos de vidro numa bandeja de plástico. Seu João do mercadinho apareceu com pão francês ainda morno que havia acabado de chegar da padaria. A jovem Joana ligou para o trabalho dizendo que chegaria mais tarde porque estava presenciando algo importante demais para perder. Era como se toda a comunidade sentisse que aquele não era um dia comum. Amado observava a movimentação com um sorriso no rosto. Estava acostumado com multidões em seus shows,
Mas aquela atmosfera intimista e calorosa era diferente de tudo que já tinha vivenciado. Ali não havia palco, não havia microfone, não havia produção. Era apenas um grupo de pessoas simples se unindo para ajudar uma vizinha em dificuldades, e sua presença havia catalisado essa corrente de solidariedade. "Seu amado", chamou Dona Isabel, se aproximando com os olhos ainda úmidos de emoção. "Não sei como agradecer tudo que o senhor fez por mim hoje. Se não fosse o senhor, eu nunca teria descoberto a carta do José." "Dona Isabel, quem tem que agradecer sou eu", respondeu Amado sinceramente. "A senhora e o José me ensinaram algo muito importante hoje sobre o amor verdadeiro. Essa carta é uma das coisas mais bonitas que já vi na vida." Era meio-dia quando Dona Conceição voltou carregando sacolas com os ingredientes para o adubo orgânico. Ela havia conseguido borra de café na padaria, cascas de ovos na casa de várias vizinhas, esterco curtido na propriedade do seu Manuel, que criava gado nos arredores da cidade. Estava radiante por poder contribuir de forma prática para salvar a árvore da melhor amiga. "Trouxe tudo o que precisa", anunciou ela, depositando as sacolas no chão. O pessoal da vizinhança toda quis ajudar quando souberam da história. Seu Antônio começou a misturar os ingredientes numa proporção que ele conhecia de cor. Borra de café para nitrogênio, cascas de ovos trituradas para cálcio, esterco curtido para matéria orgânica completa. Enquanto preparava o adubo, explicava para todos como cada componente alimentaria a árvore de forma natural, devolvendo à terra os nutrientes que o tempo havia levado embora. Amado se agachou ao lado de seu Antônio e observou atentamente o processo. Sempre teve interesse em aprender coisas práticas, habilidades que o conectassem com suas raízes humildes. Ver aquele homem simples dominando conhecimentos tão importantes sobre a natureza o inspirava profundamente. Era esse tipo de sabedoria que ele tentava transmitir em suas músicas. "Posso aprender isso para ensinar outras pessoas?", perguntou Amado interessado. "Claro que pode", respondeu seu Antônio satisfeito. "Conhecimento bom é para ser dividido." Às 12h30, quando o sol estava mais forte, seu Zezinho sugeriu que fizessem uma pausa para o almoço. Dona Conceição propôs que cada família trouxesse alguma coisa para um almoço comunitário no quintal de Dona Isabel. A ideia foi recebida com entusiasmo. Há quanto tempo não faziam uma reunião assim no bairro? Em 15 minutos, o quintal estava repleto de comida caseira. Feijão verde com carne de sol de Dona Lourdes, macaxeira cozida com queijo coalho de seu João, tapioca recheada que a jovem Joana fez rapidinho, arroz de leite com canela que Dona Conceição sempre fazia aos domingos. O aroma das comidas típicas nordestinas se misturava com o cheiro de terra úmida do trabalho que estavam fazendo na árvore. Amado se sentou no chão junto com todos, comendo no prato de alumínio que Dona Isabel ofereceu. Conversava com cada pessoa sobre suas vidas, seus sonhos, suas dificuldades. Escutava histórias reais que poderiam se transformar em letras de músicas no futuro. Era assim que ele sempre encontrara inspiração, mergulhando na vida comum das pessoas que admirava. Durante o almoço, Dona Isabel contou para todos sobre a vida que construiu com José. Como se conheceram numa festa junina quando ela tinha 18 anos. Como ele a conquistou tocando violão embaixo da janela do quarto dela. Como superaram juntos a tristeza de não ter filhos. Sua voz estava diferente, mais forte, mais confiante. A descoberta da carta tinha devolvido a ela a sensação de que não estava sozinha. José sempre dizia que as melhores coisas da vida acontecem quando a gente menos espera, comentou ela, olhando para Amado. Hoje eu entendi o que ele queria dizer. Depois do almoço, seu Antônio retomou o trabalho na árvore. O adubo orgânico estava pronto, uma mistura escura e cheirosa que seria o remédio que o cajazeiro precisava. Ele espalhou cuidadosamente ao redor das raízes, cobriu com terra solta e regou na medida exata. Explicou que agora era questão de paciência. Em algumas semanas a árvore começaria a mostrar sinais de recuperação. Foi nesse momento que Amado percebeu algo que mudaria completamente o rumo de sua tarde. Observando Dona Isabel interagir com os vizinhos, vendo como ela sorria e se animava com a companhia de outras pessoas, entendeu que o verdadeiro problema dela não era só a árvore doente, era a solidão, a falta de convivência social, a sensação de isolamento que a viuvez havia criado.
Às 2 horas da tarde, quando o trabalho com a árvore estava terminado e os vizinhos começavam a se despedir para voltar às suas atividades, Amado teve uma ideia simples, mas transformadora. Ele se aproximou de Dona Isabel e fez uma pergunta que ela não esperava. Dona Isabel, a senhora se lembra de tocar algum instrumento musical? Ela pensou por alguns segundos. Na juventude havia aprendido alguns acordes básicos de violão com um primo que tocava em serenatas, mas nunca levara a sério. Depois de casada, sempre dizia que não tinha jeito para a música, que José era quem tinha talento para essas coisas artísticas. Sei alguns acordes básicos, respondeu ela tímida. Mas faz mais de 40 anos que não toco em violão. Amado sorriu e tirou seu violão das costas. Era um instrumento simples, com marcas de uso, mas com som doce e afinado. Ele o ofereceu para Dona Isabel como se estivesse entregando o presente mais precioso do mundo. O inesperado estava acontecendo. Dona Isabel olhou para o violão nas mãos de Amado como se estivesse vendo um tesouro impossível de aceitar. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não podia acreditar que um dos maiores cantores do Brasil estava oferecendo seu instrumento de trabalho para ela. Era generosidade demais, gesto grande demais para uma pessoa simples como ela merecia. Eu não posso aceitar isso, disse ela balançando a cabeça. Esse violão deve valer muito dinheiro e, além do mais, é o instrumento de trabalho do senhor. Dona Isabel, respondeu Amado com carinho. Eu tenho outros violões em casa, mas esse aqui tem uma história especial. Foi o primeiro que comprei quando comecei a carreira, há mais de 40 anos. Ele já me deu tudo o que podia dar. Agora chegou a hora de dar alegria para outra pessoa. Todos no quintal observavam a cena em silêncio, emocionados com a generosidade de Amado. Dona Conceição segurou o braço da amiga, encorajando-a a aceitar o presente. Era um momento único, irrepetível, que ficaria marcado para sempre na memória de quem estava presenciando. Dona Isabel pegou o violão com reverência, como se estivesse segurando algo sagrado. O instrumento era mais pesado do que ela lembrava, mas encaixava perfeitamente em seus braços. Ela passou os dedos pelas cordas, produzindo sons desafinados que a fizeram sorrir envergonhada. Há décadas não sentia a textura das cordas de aço sob os dedos. Vou ensinar 3 acordes básicos para a senhora, ofereceu Amado, se sentando ao lado dela no banco de madeira. Com esses 3 acordes já dá para tocar várias músicas bonitas. Amado posicionou os dedos de Dona Isabel no braço do violão, mostrando onde pressionar as cordas para formar o primeiro acorde, Dó maior. Suas mãos calejadas e experientes guiavam os dedos dela com paciência infinita. Era o mesmo carinho que ele usava para ensinar seus próprios netos quando iam visitá-lo. O primeiro acorde saiu abafado, com algumas cordas não soando direito. Dona Isabel se desculpou pelo som ruim, mas Amado a tranquilizou dizendo que era normal no começo. Com prática e paciência, os dedos ganhariam força e precisão. O importante era não desistir nos primeiros dias. Agora vamos para o segundo acorde, disse Amado, mudando a posição dos dedos dela. Esse é o Fá maior. É um pouco mais difícil porque precisa fazer pestana, mas a senhora consegue. Dona Isabel tentou várias vezes até conseguir um som mais limpo. A cada tentativa, sua confiança crescia um pouco. Os vizinhos aplaudiam cada pequeno progresso, criando um ambiente encorajador e acolhedor. Ninguém tinha pressa. Todos estavam curtindo aquele momento de aprendizado coletivo. O terceiro acorde era Sol maior, mais simples que o anterior, permitindo que Dona Isabel recuperasse a confiança. Quando conseguiu tocar os 3 acordes em sequência, mesmo que lentamente e com algumas falhas, todos aplaudiram como se ela tivesse dado um concerto no Teatro Municipal. Pronto, disse Amado satisfeito. Com esses 3 acordes, a senhora já pode tocar Coração de Papel de minha autoria. É uma música bonita que fala sobre recomeços. Ele cantou alguns versos da música enquanto Dona Isabel tentava acompanhar com os acordes. A voz dela estava tímida no começo, mas aos poucos foi ganhando volume. Era uma voz doce, afinada, que havia ficado guardada por anos dentro de uma pessoa que se considerava sem talento musical. Dona Conceição chorava de emoção vendo a transformação da amiga. Em poucas horas, a mulher triste e isolada que acordara naquela manhã estava cantando e sorrindo no meio de um grupo de vizinhos que a apoiavam.
Era como se Dona Isabel tivesse voltado a viver depois de meses apenas existindo. A senhora tem uma voz bonita, elogiou Amado sinceramente. José devia ficar orgulhoso quando escutava a senhora cantar. José sempre dizia que eu cantava bem, mas eu achava que era só carinho de marido, confessou Dona Isabel. Nunca acreditei de verdade. Às 3 horas da tarde, quando o sol começava a declinar e alguns vizinhos precisavam voltar para seus afazeres, Amado se preparou para se despedir. O ônibus da turnê havia sido consertado e logo chegaria para buscá-lo. Mas antes de partir, queria ter certeza de que Dona Isabel continuaria praticando o violão. Dona Isabel, promete que vai tocar um pouquinho todo dia? Pediu ele. Música é remédio para a alma, e a senhora vai ver como os vizinhos vão gostar de escutar. Prometo, respondeu ela emocionada. Vou praticar todos os dias. É a menor coisa que posso fazer para honrar esse presente maravilhoso. Amado, então, fez algo que ninguém esperava. Ele tirou do bolso da camisa um pequeno caderno de anotações onde costumava escrever ideias para músicas. Arrancou uma folha e começou a escrever algo. Quando terminou, dobrou o papel e entregou para Dona Isabel. Isso é para a senhora ler só quando estiver se sentindo muito sozinha, disse ele. Mas prometa que só vai abrir em último caso, quando a tristeza a apertar demais. Dona Isabel guardou o papel no bolso do vestido sem ler. Sabia que era algo especial, preparado especialmente para ela, por alguém que a compreendia profundamente. Era como ter um remédio de emergência para os momentos difíceis que certamente ainda viriam. Às 4 horas, o ônibus da turnê de Amado chegou. Era um veículo grande, com adesivos promocionais, muito diferente do ambiente simples e acolhedor do quintal onde havia passado o dia. Todos se despediram com abraços calorosos, como se fossem familiares que se separavam depois de uma reunião especial. Antes de entrar no ônibus, Amado se voltou uma última vez para Dona Isabel. Ela estava segurando o violão contra o peito, com lágrimas nos olhos, mas sorrindo. A transformação era visível. Não era mais a mulher desesperada que ele encontrara chorando de manhã. Dona Isabel, lembra o que José escreveu na carta? Que Deus mandaria pessoas boas para cuidar da senhora e da árvore? Pois é, eu só fui o primeiro. Tem muito mais gente boa por aí esperando para conhecê-la. A transformação começava agora. O ônibus de Amado sumiu na curva da rua de paralelepípedos, deixando uma nuvem de poeira que o vento logo dispersou. Dona Isabel ficou parada no portão, segurando o violão, observando o lugar por onde o cantor havia desaparecido. Sentia um misto de gratidão e melancolia. Gratidão pelo dia maravilhoso que havia vivido. Melancolia porque tudo parecia ter acabado e ela voltaria à rotina solitária de sempre. Mas quando se virou para entrar em casa, percebeu que não estava sozinha. Dona Conceição, seu Antônio, Dona Lourdes, seu João e a jovem Joana continuavam ali no quintal, como se não quisessem que aquele momento especial chegasse ao fim. Era como se todos tivessem percebido que algo importante havia acontecido e ninguém queria simplesmente ir embora e fingir que era um dia normal. Isabel, que tal a gente continuar aqui um pouquinho? Sugeriu Dona Conceição. Você pode treinar os acordes que o Amado ensinou. A ideia foi recebida com entusiasmo pelos outros. Seu Zezinho, que havia ficado quieto durante a despedida de Amado, pegou sua sanfona e propôs um pequeno show improvisado. Dona Lourdes correu em casa buscar mais café. Seu João trouxe algumas cadeiras da sua casa. Em poucos minutos, o quintal de Dona Isabel se transformou numa roda de música. Dona Isabel se sentou no banco debaixo do cajazeiro, agora com a terra fofa e bem cuidada ao seu redor, e começou a treinar os acordes que havia aprendido. Os dedos ainda estavam duros e inseguros, mas ela sentia uma determinação nova. Cada acorde que conseguia tocar limpo era uma pequena vitória, um passo em direção a uma versão renovada de si mesma. Toca aquela música que o Amado ensinou, pediu a jovem Joana sentando no chão perto do banco. Dona Isabel respirou fundo e começou a tocar Coração de Papel. Sua voz saiu trêmula no começo, mas seu Zezinho a acompanhou na sanfona, dando confiança para que ela continuasse. Aos poucos, outros vizinhos se juntaram cantando junto. Era uma roda de música espontânea, simples, mas cheia de carinho e calor humano. Às 5 horas da tarde, quando o sol começou a se pôr,
Dona Isabel percebeu algo que não havia notado antes. Seu quintal, que pela manhã parecia vazio e triste, agora estava cheio de vida, não só pela presença dos vizinhos, mas pela energia diferente que pairava no ar. Era como se o lugar tivesse despertado de um sono longo e voltado a ser um lar de verdade. Gente, que tal fazermos isso todo fim de tarde? Sugeriu Dona Lourdes. Uma roda de música e conversa aqui no quintal da Isabel. A proposta despertou interesse imediato. Há anos os vizinhos do bairro São José viviam vidas paralelas, se cumprimentando educadamente, mas sem criar vínculos mais profundos. O que havia acontecido naquele dia mostrou como eram todos carentes de convivência, de momentos de partilha e alegria coletiva. Eu adoraria, respondeu Dona Isabel com sinceridade. Essa casa estava muito quieta. Vai ser bom ter vozes amigas por aqui. Seu Antônio, que havia ficado observando em silêncio, se aproximou para verificar como estava a árvore depois do tratamento. Tocou a terra ao redor das raízes e ficou satisfeito com a umidade e textura. Explicou que nas próximas semanas seria possível ver os primeiros sinais de recuperação, folhas novas nascendo, a copa ficando mais verde, talvez até algumas flores aparecendo. E quando a árvore der os primeiros frutos recuperada, a gente faz uma festa, propôs Dona Conceição. Uma festa do cajá para comemorar a vitória da Isabel. A ideia da festa empolgou todo mundo. Seria uma meta coletiva, cuidar da árvore juntos e celebrar quando ela voltasse a dar frutos saudáveis. Dona Isabel sentia o coração aquecido ao imaginar seu quintal cheio de vizinhos, festejando a recuperação da árvore que representava o amor dela com José. Quando começou a escurecer, os vizinhos se despediram um a um, mas todos com promessa de voltar no dia seguinte. Seu Zezinho disse que traria músicas novas para ensinarem juntos. Dona Lourdes prometeu uma receita de bolo de fubá para acompanhar o café da tarde. Joana se ofereceu para ensinar Dona Isabel a afinar o violão sozinha. Sozinha no quintal pela primeira vez desde a manhã, Dona Isabel se sentou novamente no banco debaixo do cajazeiro, mas não se sentia solitária como das outras vezes. O violão em seus braços, o cheiro de terra bem cuidada, as vozes dos vizinhos que ainda ecoavam em sua memória, tudo isso criava uma sensação de plenitude que ela não sentia há meses. Ela tocou os 3 acordes algumas vezes, devagar, prestando atenção em cada som. Sua voz cantarolou baixinho melodias que conhecia de cor por escutar no rádio. Descobriu que conseguia adaptar as músicas de Amado para os acordes que sabia, criando versões simplificadas, mas cheias de sentimento. Às 6:30 da tarde, quando as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu claro do sertão, Dona Isabel lembrou do papel que Amado havia dado para ela ler só em momentos de muita tristeza. Estava curiosa, mas não triste. Pelo contrário, estava mais feliz do que se sentia há muito tempo. O papel ficaria guardado para quando realmente precisasse. Ela olhou para a árvore de José, agora cercada de terra fofa e adubo nutritivo. As folhas amareladas ainda estavam lá, mas já não pareciam sinais de morte. Pareciam sinais de transformação, de renovação que estava por vir. Assim como ela própria, ainda era a mesma Dona Isabel, mas estava se transformando em uma versão renovada, mais conectada com a vida. Antes de entrar para casa, regou delicadamente a área ao redor da árvore, seguindo as instruções que seu Antônio havia deixado. Enquanto a água penetrava na terra tratada, ela falou baixinho com José, contando sobre o dia maravilhoso que havia vivido, agradecendo pela carta que ele deixou enterrada, pedindo que continuasse cuidando dela lá de onde estivesse. O final surpreendente chegava. 3 meses depois daquele dia especial, Dona Isabel acordou às 5:30 da manhã como sempre fazia, mas agora com uma sensação completamente diferente no peito. Em vez do aperto de solidão que sentia antes, havia uma expectativa gostosa pelo que o dia traria. O quintal não estava mais silencioso. Pelo contrário, estava cheio de vida nova que havia surgido depois da transformação. O cajazeiro havia se recuperado completamente. As folhas amareladas tinham caído e dado lugar a uma copa verdinha e frondosa. Pequenas flores brancas começavam a aparecer nos galhos, prometendo frutos saudáveis nas próximas semanas. Seu Antônio visitava a árvore toda semana para acompanhar o progresso.
e sempre saía satisfeito com os resultados do tratamento que haviam feito. Dona Isabel se levantou e foi direto para a cozinha preparar seu café com rapadura, mas agora ela não tomava sozinha. Às 6h30, Dona Conceição chegava religiosamente com pães caseiros. Às 7h, seu João aparecia para tomar o primeiro café antes de abrir o mercadinho. A rotina solitária havia se transformado numa rotina comunitária e acolhedora. No quintal, além do cajazeiro recuperado, havia novidades que mostravam como a vida havia voltado a florescer ali. Dona Isabel plantou uma pequena horta nos fundos, com tomates, pimentões, coentro e outras verduras que compartilhava com os vizinhos. Seu Antônio havia ensinado técnicas de cultivo e agora ela se sentia confiante para cuidar de plantas sozinha. Mas a maior transformação estava no próprio espírito de Dona Isabel. Ela acordava todos os dias ansiosa para pegar o violão que Amado havia deixado de presente. Seus dedos agora se moviam com muito mais agilidade entre os acordes. Além dos 3 básicos que aprendeu no primeiro dia, seu Zezinho havia ensinado outros mais complexos, expandindo o repertório de músicas que conseguia tocar. Às tardes, o quintal se transformava no ponto de encontro do bairro. A roda de música que começou espontaneamente naquele dia especial, agora acontecia quase todos os dias. Vizinhos traziam instrumentos, vozes, histórias e petiscos. Dona Isabel era sempre o centro da roda, tocando violão e cantando com uma voz que ganhava confiança a cada dia. A jovem Joana havia ensinado Dona Isabel a afinar o violão e também alguns exercícios para fortalecer os dedos. Nas manhãs de sábado, quando não precisava trabalhar, ela aparecia para sessões de prática musical. Era bonito ver uma jovem de 20 e poucos anos fazendo amizade sincera com uma senhora de 79, unidas pela música e pelo carinho mútuo. Dona Lourdes se tornou a responsável pelos quitutes que acompanhavam as reuniões. Seu bolo de fubá virou tradição das quintas-feiras, assim como a tapioca recheada das terças e o pudim de leite condensado dos domingos. O quintal de Dona Isabel havia se tornado o coração social do bairro, irradiando alegria e união para toda a vizinhança. Naquela manhã especial de terça-feira, exatamente 3 meses depois do encontro com Amado Batista, Dona Isabel fez algo que não fazia há muito tempo. Depois de tomar café e regar as plantas, ela se sentou no banco debaixo do cajazeiro florido e tirou do bolso do vestido o papel que Amado havia dado para ler apenas em momentos de muita tristeza. Não estava triste, pelo contrário, estava plena de alegria, mas sentia que era hora de descobrir qual mensagem especial ele havia deixado para ela. Com cuidado, desdobrou o papel amarelado e leu as palavras escritas com a letra caprichada de Amado. Dona Isabel, se está lendo isso, é porque conseguiu atravessar um momento difícil e agora está pronta para uma verdade importante. Você nunca esteve sozinha. José continua cuidando da senhora através de cada pessoa boa que aparece em sua vida, através de cada música que toca seu coração, através de cada sorriso que consegue dar mesmo nos dias tristes. A música que ensino para a senhora não é só entretenimento. É sua forma de se conectar com a alegria que José quer que sinta sempre. Continue cantando, continue vivendo, continue amando. Seu amigo para sempre, Amado Batista. Lágrimas de gratidão escorreram pelo rosto de Dona Isabel, mas eram lágrimas doces, de quem se sente amada e cuidada. Ela dobrou o papel novamente e o guardou numa pequena caixa de madeira onde mantinha as cartas antigas de José. Agora tinha 2 mensagens especiais de 2 homens que haviam marcado sua vida de forma indelével. Às 8h da manhã, Dona Conceição chegou como sempre, mas dessa vez encontrou a amiga cantarolando uma música nova, enquanto regava as plantas. Era uma melodia que ela mesma havia criado, misturando acordes que conhecia com uma letra simples que falava sobre recomeços e gratidão. Sua primeira composição musical aos 79 anos de idade. Isabel, que música bonita é essa? Perguntou Dona Conceição, curiosa. É uma música que fiz para agradecer por tudo que aconteceu, respondeu Dona Isabel sorrindo. Quero tocar para todo mundo na roda de hoje à tarde. Naquele momento, observando a amiga radiante de alegria, segurando o violão como se fosse um tesouro, cercada de plantas saudáveis num quintal que voltara a ser um lar verdadeiro, Dona Conceição entendeu completamente o milagre que havia acontecido. Amado Batista,
Não havia apenas ajudado a salvar uma árvore, havia devolvido a uma mulher solitária a vontade de viver, criar, se conectar e espalhar alegria. Quando o sol se pôs naquela terça-feira, 3 meses depois do dia que mudou tudo, Dona Isabel estava em seu quintal tocando violão e cantando cercada de vizinhos, que haviam se tornado família escolhida. O cajazeiro florido balançava no vento quente do sertão, suas flores brancas prometendo frutos doces que seriam compartilhados com amor. A árvore de José não havia apenas sobrevivido, havia renascido mais forte. Assim como Dona Isabel, que descobriu que a solidão da viuvez podia ser transformada em companheirismo comunitário, que a tristeza podia dar lugar à música e que aos 79 anos ainda era possível começar capítulos novos e surpreendentes. A música que ecoava pelo quintal naquela noite de terça-feira levava uma mensagem simples, mas poderosa. Quando pessoas boas se encontram no momento certo, milagres cotidianos acontecem, transformando vidas de forma simples, mas profunda, sem precisar de grandes gestos ou promessas impossíveis. Apenas com carinho genuíno, música verdadeira e a disposição de estender a mão quando alguém precisa. E foi assim que o dia em que Amado Batista parou para ajudar uma senhora em dificuldades se transformou numa história de renovação que tocou não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade que redescobriu o valor da solidariedade e da música compartilhada. A história de Dona Isabel e Amado Batista nos ensina que a bondade transforma vidas. Uma árvore doente, um coração solitário e a generosidade de um cantor que parou para ajudar. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu comentário contando o que achou. Aperte o botão curtir e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.